Olá, amigos, muito bom dia a todos. Para as nossas reflexões espíritas de hoje, nós vamos utilizar uma parábola, mas, diferente das anteriores, não é uma parábola proposta por Jesus, e sim por um filósofo alemão por nome Arthur Schopenhauer, que nos propõe uma parábola muito oportuna para os momentos que estamos vivendo. Vamos acompanhar o raciocínio do filósofo e comparar essa situação que ele descreve, isso foi em 1851, com os dias de hoje que estamos vivenciando. Diz assim: durante uma era glacial muito remota, quando o globo terrestre esteve coberto por densas camadas de gelo, muitos animais não resistiram ao frio intenso e morreram, indefesos, por não se adaptarem às condições do clima hostil. Eu me esqueci de citar, mas o título dessa parábola é A Parábola dos Porcos Espinhos. Vamos seguir? Foi então que uma grande manada desses porcos espinhos, numa tentativa de se proteger e sobreviver, começou a se unir e juntar-se mais e mais. Assim cada um podia sentir o calor do corpo do outro, e todos juntos, bem unidos, agasalhavam-se mutuamente, aqueciam-se, enfrentando por mais tempo aquele inverno tenebroso. Porém, vida ingrata, os espinhos de cada um começaram a ferir os companheiros mais próximos, justamente aqueles que lhes forneciam mais calor, aquele calor vital, questão de vida ou morte. E afastaram-se, feridos, magoados, sofridos. Dispersaram-se por não suportarem mais tempo os espinhos dos seus semelhantes. Doíam muito. Mas essa não foi a melhor solução. Afastados, separados, logo começaram a morrer congelados. Os que não morreram voltaram a se aproximar pouco a pouco, com jeito, com precauções, de tal forma que, unidos, cada qual conservava uma certa distância do outro, mínima, mas suficiente para conviver sem ferir, para sobreviver sem magoar, sem causar danos recíprocos. Assim, aprendendo a conviver, resistiram à longa era glacial. Sobreviveram. Quanto mais nos ocupamos com a felicidade dos outros, maior passa a ser nosso senso de bem-estar. Cultivar um sentimento de proximidade e calor humano compassivo pelo outro automaticamente coloca a nossa mente num estado de paz. Isto ajuda a remover quaisquer medos, preocupações ou inseguranças que possamos ter e nos dá muita força para lutar com qualquer obstáculo que encontramos. Esta é a causa mais poderosa de sucesso na vida. Moral da história: o melhor relacionamento não é aquele que une pessoas perfeitas, mas aquele onde cada um aprende a conviver com os defeitos do outro e a valorizar suas qualidades.
Moral da história: o melhor relacionamento não é aquele que une pessoas perfeitas, mas aquele onde cada um aprende a conviver com os defeitos do outro e a valorizar mais as suas qualidades. Trouxemos esta parábola porque nós estamos vivendo quase que como numa era glacial, como nos fala a parábola do Arthur. Estamos sendo quase obrigados, ou pelo menos convidados, a viver em isolamento. Isso quer dizer que o lar passa a ser o nosso refúgio. Prestem atenção. Com esse recolhimento, com a proibição de circulação em maior número, nós fomos convidados a uma convivência mais íntima, mais próxima. E é aí que entram os espinhos. Os espinhos da irritação, da ignorância, das palavras mal proferidas, dos gestos impensados, das portas se batendo, de gritos que ferem os ouvidos, de móveis sendo arrastados ou movimentados, causando desconforto ao outro. Então, essa convivência no lar, agora necessária, precisa ser estudada e aceita com sabedoria. Porque é a única maneira de sobrevivermos. Embora muitos tentem sair para se livrar daqueles incômodos pequenos, dos espinhos miúdos, a sobrevivência de cada um de nós está diretamente ligada com o convívio em família. E é bom que se lembre que é melhor estarmos em casa do que numa cama, num hospital. Se o nosso lar não nos oferece o conforto que antes desfrutávamos, porque era muito tranquilo, chegava pela manhã, as crianças iam para as creches, para as escolinhas, para as escolas, os filhos saíam levados pelas peruas escolares e a gente dava tchauzinho e só os voltava a ver no final da tarde. O marido, a esposa ou ambos saíam deixando a casa quase vazia porque gozávamos da liberdade que hoje está ameaçada por conta do que vocês todos sabem. Então, as medidas necessárias, até pela inteligência que desfrutamos, que temos, é de que precisamos criar um ambiente saudável onde todos possam se aconchegar o mínimo possível sem ferir o outro, sem invadir o espaço do outro de qualquer forma, de qualquer maneira. Então, nós precisamos começar a raciocinar sobre esta necessidade. Eu trouxe aqui para nossa reflexão algumas recomendações que está no livro Sinal Verde, de Francisco Cândido Xavier, autoria de André Luiz. Então, a lição de hoje tem o título No Recinto Doméstico. Prestem atenção. Bondade no campo doméstico é a caridade começando em casa. Nunca fale aos gritos, abusando da intimidade dos entes queridos. Utilize os pertences caseiros sem barulho, poupando o lar a desequilíbrio e perturbação. Porque movimentar um objeto, um móvel, é às vezes necessário. Mas nós podemos fazer isso com um pouco mais de cuidado, para que o outro que esteja na sala ao lado, muitas vezes no home office, o outro que está estudando,
virtualmente, o outro que está refletindo ou lendo uma página. Então, se temos a tarefa de movimentar alguma coisa, que o façamos com respeito às outras pessoas que estão no mesmo ambiente, porque isto é um espinho que nos fere e que também fere a outro quando procedemos dessa forma. Aprenda a servir-se tanto quanto possível, de modo a não agravar as preocupações da família. Aprenda a servir-se, porque há pessoas que querem ser servidas. E muitas vezes criamos os nossos filhos servindo-os, tirando-lhes a oportunidade de se servirem. E quando as coisas mudam e eles não têm mais a nossa presença por alguma razão, eles se sentem inibidos, porque não aprenderam a se servir. Então precisa uma camisa, precisa uma calça, precisa um tênis. Perguntam à mãe onde está, quando a obrigação, o dever de saber onde está é daquele que o vai usar. Então aprenda a servir-se até a mesa, para que isso desobrigue a outra pessoa de uma tarefa que poderia ser, evidentemente, realizada por nós. Colabore na solução do problema que surja, porque vão surgir muitos problemas. Nós não estamos acostumados a viver, a conviver em família, sem alterar-se na queixa. Colabore na solução do problema que surja, sem alterar-se na queixa. Ah, porque você é responsável, você que fez assim, você que deixou, você que falou, você que disse. Ora, há problemas que todos se unam para resolvê-lo de forma pacífica, para que espinhos não sobem para todos. A sós ou em grupo, tome a sua refeição sem alarme, porque às vezes transformamos o momento da refeição numa verdadeira discussão improdutiva, porque não é um momento para se discutir assuntos. A gente vê aí nas novelas as famílias reunidas, mas aquilo é uma encenação. O momento de nossa refeição é de uma comunhão de sentimentos respeitosos, sem alaridos, sem gritos, sem passa aqui, passa aquilo para mim. Precisamos agir com educação, pelo menos. Converse edificando a harmonia. Olha que coisa interessante. Converse edificando a harmonia. Que sem harmonia não é possível a convivência. É sempre possível achar a porta do entendimento mútuo quando nos dispomos a ceder de nós mesmos em pequeninas demonstrações de renúncia a pontos de vista, porque às vezes queremos impor o nosso ponto de vista. Quantas vezes um problema aparentemente insolúvel pode tão somente numa palavra calmante para ser resolvido? Abstenha-se de comentar assuntos escandalosos ou inconvenientes. Preserve-se, preservem-se, preservemo-nos com os comentários que fazemos, às vezes baseados até em fake news, que aquilo vem perturbar o ambiente onde nos encontramos. Em matéria de doenças, fale o estritamente necessário. Procure algum detalhe caseiro para louvar o trabalho e o carinho daqueles que lhes compartilhem a existência. Não se aproveite da conversação para entretecer apontamentos de crítica ou censura, seja quem seja. Se você tem pressa de sair, atenda ao seu regime de urgência, com serenidade e respeito, sem estragar a tranquilidade dos outros, porque isso acontece muito. Eu estou com pressa, então eu exijo dos outros que
Participem da minha agitação, porque eu estou com pressa. Prepare-se com antecedência e não perturbe com o seu espinho da pressa aquele que vai ficar, o que também vai sair para as suas obrigações. São pequeninos conselhos que André Luiz nos dá para que a nossa vida se torne harmoniosa e possamos sobreviver, que é, nesse momento, o nosso grande desafio. Um bom dia para todos vocês, para todos nós.